Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause, você está no Teofilia e hoje vamos falar sobre Heavy Metal. Na verdade, não apenas a respeito do Heavy Metal mesmo, mas de algumas variedades a mais, desde o bom e velho Rock and Roll, passando pelo Heavy Metal, indo até o Death Metal, né? Mais gutural, mais brutal no seu estilo. O que há em comum é que nós vamos falar sobre o White Metal, como alguns assim apelidaram, outros não gostam muito do termo, né? White Metal, mas no metal cristão, é do metal, do Heavy Metal, que tem por letra, o conteúdo da sua letra ligada às questões do cristianismo, às questões doutrinárias do cristianismo, né? Músicos que se identificam com o cristianismo e que a partir da sua música do rock and roll buscam levar o evangelho, buscam pregar a partir deste estilo musical. Então eu vou mencionar aqui, vamos falar um pouco sobre 12 bandas que eu selecionei, bandas que para mim são significativas, foram importantes nesse movimento, né, e fizeram história ao longo aí dessas décadas de heavy metal também cristão. Embora nenhuma dessas bandas mencionadas chegou aos pés da qualidade das bandas que eu tive durante a minha adolescência e juventude, claro. A primeira banda que eu selecionei aqui para ser falada, para ser comentada, é esta daqui, a Messiah Prophet Band. Ela não é assim tão popular, né? Ela geralmente não é mencionada entre as grandes bandas de heavy metal cristão, mas eu acho ela muito digna de menção aqui, tá? Porque é o seguinte, ela vai surgir já em 1978, cara. Então, às vezes a gente ouve umas acusações de que o metal cristão é uma espécie de cópia, né? Ele é muito posterior, só viram o sucesso lá das grandes bandas, então surgiu as de metal cristão. Então, eu acho que é muito interessante a gente relembrar e enfatizar a existência de bandas bastante antigas já, né? Tudo nasceu mais ou menos junto ali. E a Messiah Prophet, então ela já surge em 1978, embora ali nessas primeiras formações com uma dupla. Eu não sei bem como saía o som daquilo ali, né, eles não tinham nada gravado, porque como banda completa mesmo, eles só vão surgir depois em 1983 como banda completa. Então lá em 1978 eles surgem como dupla na Pensilvânia. É o mesmo ano de formação de outras bandas importantes, como Whitesnake, também é de 78, Europe, também é de 78. 78 é também o ano das primeiras gravações ali do Iron Maiden, né, os primeiros EPs deles. Então, está surgindo também uma das bandas cristãs no cenário aí do heavy metal. Como banda completa mesmo, eles só vão aparecer depois em 1983, que é o ano também de lançamento de outras bandas significativas, como o Megadeth, por um exemplo, é de 1983 também. Nós vamos ter outras bandas, vocês vão ver, como 1983 é um ano bastante importante aí para as bandas de heavy metal cristão, tá? Então eu tenho esse aqui, o primeiro lançamento completo, tá? Ele é de 1984, Rock the Flock, que é também o mesmo ano, por exemplo, do Power Slave, do Iron Maiden, né? Também é lançado em 84, né? E temos esse aqui, então, da Messiah Prophet. Há um outro deles um pouco posterior, Master of the Metal. Essa daqui já é de 1986, tá? Essa aí é um pouco posterior, mas, cara, que descasso que é essa aqui, cara. Heavy metal, estilo clássico mesmo, vale muito a pena você conhecer, caso ainda não tenha ouvido Messiah
Prophet, Master of the Metal. Na minha concepção, é o melhor dos álbuns, né? Entre os dois eu prefiro esse daqui. Esse daqui é interessante, a gente consegue analisar um pouco a capa do disco, né? Aí essa figura representando Deus ou Jesus, né? Não fica muito claro, tocando a sua guitarra toda estilosa. E aí, então, nesse lado de cá, uma cidade toda destruída, né? Toda caótica, como a cidade da destruição do Bunyan, né, do John Bunyan, e do outro lado desse grande precipício meio vermelho, remetendo ao inferno, então é como se tivesse lava no fundo, ou fogo, e aqui nós temos uma cidade verdejante, então, cujos prédios parecem ser compostos por caixas de som. Não sei se fica tão claro, mas são caixas de som, né, do outro lado. Então temos essa estrada dourada que ela vem do próprio céu, com ovelhas. São pequenas ovelhas desse lado que elas vêm em direção à cidade destruída, com guitarras nas costas, né? Então, fazendo o rock and roll delas, né? das ovelhas, do rebanho, né? De Jesus. Então, algumas pessoas, ao mesmo tempo que são convidadas pelo Evangelho e vão em direção aos campos verdejantes e sonoros do heavy metal, nós temos também alguns detalhes no disco que remetem aqui à perseguição também. Se vocês repararem bem, alguns dessas pessoas, eles possuem tipo que lanças nas mãos e eles jogam as lanças contra as ovelhas, né? Então tem todo um aspecto teológico aí também, de significado na capa do disco do Messiah Prophet. Muito interessante de se reparar nesse aspecto, né? E outro lado, isso aqui também tem aí a foto dos camaradas. A gente tem que confessar que eles eram meio engraçados, né? Eu acho engraçado esse estilo todo aí dos 1980, umas bandas mais meio glam metal, né? O heavy metal tinha uns estilos diferenciados às vezes, né? Mas vamos para a nossa segunda banda a ser mencionada, que é a banda Petra. Tá? Petra, cara, são verdadeiros dinossauros do rock and roll cristão, né? Eles vão surgir então em Indiana em 1972, cara, início dos anos 70 já. Antes que Iron Maiden, antes que Motorhead. Bom, tá certo que eles também não são assim heavy metal, né? Eles são do bom e velho rock and roll mesmo. Mas mesmo assim, pega o que? Queen é de 1970, né? Temos aí 2 anos de intervalo, né? Os caras estão nascendo tudo junto ali, o Petra. E aí tem uma sacada muito legal, né? Um conhecimento em grego ali por parte dos músicos. Petra vem do grego, que significa pedra, rocha, né? Então nada mais digno de uma banda de rock and roll, né? Rock, que também em inglês seria rocha, né? Levar o título em grego, então pedra, né? Como se fosse rock em grego, daí, né? Rocha ali, claro, daí eles fazem toda a menção, né, da rocha que é Jesus Cristo, né? A rocha angular, a pedra angular que os construtores desprezaram, mas que essa é utilizada por Deus para levantar o seu reino, etc e tal. Tem todo esse aspecto aí sobre Jesus ser a rocha, né, cuja igreja é construída em cima dele e tudo mais, tá? E aqui eu separei um álbum para falar, que é Jekyll and Hyde, tá? Não é nem o álbum mais importante do Petra, nem um dos mais antigos dele, mas eu separei esse daqui porque Jekyll and Hyde é uma menção literária, tá? Aqui eles estão fazendo menção a este livro aqui do Robert Stevenson, que é O Médico e o Monstro, ou como subtítulo, né, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, que é então uma história de experimentos científicos, onde o Dr. Jekyll, ele acaba fazendo algumas experiências, ele mais ou menos ao estilo de Frankenstein, só que Frankenstein é um monstro que é criado, eu preciso me corrigir aqui, né, Frankenstein é o nome do doutor, né? O monstro ele não é nomeado, né? A gente geralmente fala em Frankenstein e pensa logo no monstro, mas não, o monstro é o monstro de Frankenstein. Frankenstein é o doutor que faz as experiências e cria um ser lá, o monstro. Aqui é o próprio Dr. Jekyll que acaba se transformando numa espécie de monstro, que é então o Sr. Hyde.
Então é como se ele tivesse uma dupla personalidade que ora ele é Dr. Jekyll e ora de repente ele se transforma e ele vira uma espécie de monstro que é o Sr. Hyde. E esse Sr. Hyde é terrível, ele mata, ele faz tudo que puder, né, para concluir seus próprios fins ali. Então é uma pessoa completamente egoísta. E é muito interessante a história como um todo, porque o Jekyll, então, que é o doutor, ele, arrependido de tudo isso, ele começa assim a compensar os seus erros, meio que ser uma pessoa exemplar, né? Então ele faz tudo que é obra de caridade, ele é maravilhoso daí, né? E isso acaba levantando o seu ego, né? Eu começo a reparar o quão bom ele é, né? O quão melhor que ele é em relação às outras pessoas que convivem com ele, etc e tal. E nisso de levantar o seu ego, ele de novo se transforma no Sr. Hyde, né? Enfim, eu não vou ficar dando spoiler da história também, compre o livro e lê, né? Vale muito a pena. Isso aqui eu acho muito legal de ter então essa menção em Petra de O Médico e o Monstro, para mostrar que nós, cristãos, não somos a parte de toda essa construção literária, nós entendemos também da literatura, nós contribuímos com boa literatura, né? Nós não, como diz os evangelhos, como o próprio Jesus diz, né? Vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. Não, nós estamos na era presente, embora tenha suas regras antagônicas ao cristianismo, e por hora nós sejamos como que estranhos nesse meio, mas nós não vivemos na nossa bolha eclesiástica, para usar os termos lá do Fabian Kuyper, né? No nosso nicho eclesiástico, a parte de tudo que acontece no mundo, né? Então essa menção literária do Petra ao Médico e o Monstro eu achei muito legal e digno de menção aqui no nosso vídeo. A nossa terceira banda vai sair um pouco do estilo aí dos dinossauros do rock and roll cristão e vamos vir para o Brasil também. Vamos direto para Goiânia com a banda de thrash metal Disaffection. É uma banda brasileira aí, mais recente também em comparação às outras aí dos anos 70. Essa daqui ela vai surgir em 2005, tá? Já anos 2000 aí. Como eu já mencionei, na cidade de Goiânia, em Goiás. E, cara, eu lembro de eu mesmo ter adicionado alguns dos membros, nos tempos do Orkut ainda, né? O pessoal aqui tem até a foto deles no verso, né? O pessoal coletão de couro, parecendo um motoclube e tal, cinto de bala de fuzil. Eu tenho o meu guardado ainda. Eu também comprei meu cinto de bala de fuzil. E aqueles tênis old school também, grandão. Aliás, é engraçado porque foi uma coisa que foi uma decepção para mim, não em relação à banda, né? É muito boa, mas porque eu também tive, né? Eu me considerava um thrasher, não? Eu sou um cara chegado, né, no heavy metal, thrash metal e tal. Então eu tava em todo o estilo ali do cinto de bala de fuzil, tênis old school, aqueles grandão, bem típico dos anos 80. E era difícil achar aquele tipo de coisa, né? A gente teve que... Cara, existia assim, vendedores no Orkut que eram específicos para esse nicho de mercado, né, para atender headbangers que queriam comprar o tênis old school. E aí, de repente, aparece no cenário quem? Os emos de camisa colorida, de calça colorida e usando o dito do tênis old school, né, grandão, ali, branco e tal. E aí pronto, virou modinha, né, o tênis old school, cara. E foi uma decepção pra mim, né, porque a gente tem disso, né, cara, se a coisa é popular demais, se a coisa é modinha demais, a gente não fica com vontade de comprar porque é moda, a gente justamente se desanima quando o negócio fica moda, né, a gente quer ser o mais underground possível, né, cara, e aí foi uma decepção, parei de usar o tênis old school, né, por causa dos emos, né. Mas enfim, Disaffection, cara, excelente, som muito bem feito, muito bem gravado, assim, de qualidade mesmo, vale muito a pena você dar uma conferida aí na internet, a qualidade do Disaffection. Inclusive, eu pesquisando, né, de novo o Disaffection, até o próprio governo de Goiás, fazendo lá uns vídeos institucionais sobre a polícia, deles colocaram como som de fundo Disaffection, cara, muito bom, né, cara? Então vale muito a pena ver, dar uma conferida aí, thrash metal, assim, de qualidade mesmo.
essa aqui. Então o álbum, né, Begin the Revolution, ele é de 2010, né? Antes disso eles haviam publicado um EP, né, algumas músicas. Das músicas que até constam nesse aqui, né, Metal Combat, Blind Mind, acho que é uma das que estava disponível também, Mystery of God, e pelo próprio som, que é Disaffection, né, o título da própria banda. Esses acho que eram os sons que estavam já disponíveis no EP deles, que eu ouvi adoidado isso aqui, né, por muito tempo, vale muito a pena, muito bom. A nossa quarta banda a ser mencionada é Tourniquet, mais uma banda de thrash metal, né, seguindo nessa pegada aí trashzeira, e uma banda norte-americana, estadunidense, da cidade de Los Angeles, na Califórnia. Tá? Ela é formada em 1990, então, nos anos 90 e bem no iniciozinho, e é uma banda excelente também no que diz respeito ao thrash metal. O baterista, que é também, ou foi também, ele já é falecido agora, o líder da banda, Ted Kirkpatrick, esteve entre os melhores bateristas do mundo, isso levando em conta a banda secular e tudo, então cara de excelente qualidade musical. O primeiro álbum, eu tenho aqui os dois primeiros álbuns para mostrar para vocês, né? O primeiro deles, Stop the Bleeding, que é do próprio ano de inauguração do Tourniquet, em 1990, tá? Essa aqui é uma edição limitada, coisa de colecionador, né? Quero ficar comprando coisa assim. Uma edição limitada em 100 unidades no mundo, das quais eu tenho a cópia de número 4. Se vocês separarem também, o próprio disco não é naquele estilo preto, normal, né? É todo colorido, né? Todo diferenciado. E acompanhou também o disco esse pequeno cardzinho aqui autografado pelo próprio Ted Kirkpatrick. Então, poxa, que coisa legal. Isso aqui é uma das maiores preciosidades que eu tenho na minha coleção musical. Que é o primeiro álbum deles. O segundo álbum eu também tenho aqui em minhas mãos, que é o Psycho Surgery. Esse aqui foi, na verdade, o primeiro álbum que eu tive contato do Tourniquet, tá? Eu lembro que eu conheci o Tourniquet em um congresso de jovens, eu não sei se tinha alguns CDs para vender, e entre eles eu vi essa capa aqui, então, né, Psycho Surgery. Aqui é uma capinha que também veio, também tá autografado, se vocês separarem, né? Do Tourniquet, aqui é a capa do próprio CD, né? Eu comprei o CD na ocasião, né? Que tá ali guardadinho e tal, e esse aqui acompanhou junto então o disco, que também é uma edição limitada aí em 4, a cópia 4 de 100. Mas eu vi então essa capa e pensei, meu cara, que capa mais heavy metal, isso deve ser uma pancadaria esse som. E aí tinha o CDzinho ali, com fonezinho de ouvido para você testar, né? coisas que existiam antes dos serviços de streaming, né? A gente fazia isso, né? Nas lojas de CD. E aí para ouvir lá, ver se você gostava do som. E aí eu fui ouvir, cara, que pancadaria que é isso aqui, muito bem feito mesmo. O disco também é diferenciado, né, um contraste entre verde e azul. Então faz parte aí os dois álbuns, os dois primeiros álbuns, esse aqui é de 1991. Os dois primeiros álbuns do Tourniquet eu tenho nessa versão aí da colecionável, né, as maiores riquezas da minha coleção. Eu gosto muito disso aqui. E claro, agora, né, poxa, o Ted Kirkpatrick já faleceu, né, faleceu jovem, né, e então é uma alegria ter, né, poder ter tido ainda algo assim autografado por ele, né, que hoje eu nunca consegui pegar tipo, nem sequer ia em um show de verdade deles, né, nunca os vi pessoalmente. Que adianta ter pego algum autógrafo pessoalmente com ele, né? Mas então poder ter, mesmo que assim, sem eu mesmo ter pego pessoalmente, é muito gratificante no fim das contas para nós, né? Então, baita banda, você precisa conhecer se você aprecia o thrash metal.
E agora nós vamos ter uma sequenciazinha aí de bandas do heavy metal clássico, assim, um heavy metal tradicional mesmo, dos quais a primeira banda que eu hei de mencionar é a mais famosa de todas, inquestionavelmente, que é a banda Stryper. Fundada em 1983 na Califórnia. Então eles têm todo aquele estilo próprio deles, né? Amarelo e preto em tudo, as listas. O próprio nome Stryper faz uma menção a Isaías 53:5, né, sobre as pisaduras de Cristo, as feridas de Cristo que nos trazem a salvação. Então tem toda essa conotação dos stripers serem as marcas, né, dos flagelos ali de Cristo, né? Tem todo esse aspecto. E inquestionavelmente, Stryper é a banda mais famosa do meio do heavy metal cristão, e também inquestionavelmente o álbum mais famoso do Stryper é To Hell with the Devil, que também tem todo um significado teológico, né? Os membros aqui da banda Stryper como que expulsando o próprio demônio, né? Tomando a guitarra da mão dele, né? Como se, né, o heavy metal sendo dominado pelas forças do mal, e eles tomam isso, né, do diabo. Também é interessante, né, a conotação toda. E aqui a gente pode ver a estileira dos caras, né, tudo verde e amarelo e tal. Claro que o porte físico muda um pouco, né, do que a gente vê aqui, lembra um pouco aqueles álbuns do Manowar, né, as fortões e tal. É bem típico, né, do período. E aí temos também o Soldiers Under Command, pessoal armados até os dentes, né, para ver as metralhadoras ali nas mãos dos caras, a civis pacem parabellum, né, em latim, se queres a paz, prepara-te para a guerra, né. Algo que eu não mencionei, né, esse álbum, To Hell with the Devil, ele é de 86, tá? 1986. Esse aqui, na verdade, ele é anterior, ainda eles começam. Eles têm também um EP ali que eles mandam, mas o álbum completo, esse aqui é o primeiro, 1985. Tá? E depois vem o grande sucesso deles, To Hell with the Devil. Mais recentemente, a banda continua na ativa, né? Tivemos outros lançamentos, e eu tenho aqui um para poder mostrar para vocês de 2009, que é o Murder by Pride, tá? Que também é uma edição limitada. Esse tem 500 cópias no mundo, nada como o do Tourniquet, né? 100, mas esse aqui também são 500 cópias, e ele acompanhou um pôster e tal, né? Então uma coisa um pouco mais recente. O Stryper já teve mais lançamentos aí de 2009 para cá. Vale muito a pena você dar uma conferência se você é um amante do heavy metal tradicional. Qualidade, esse não é à toa que eles conquistaram a posição que eles conquistaram, mesmo entre os meios seculares. Eles fizeram um nome mesmo. Tem música deles que fez parte da sonografia de novelas aqui no Brasil, por um exemplo, né? Então os caras conquistaram um patamar realmente grande, né, no cenário do heavy metal cristão. Ainda sobre Stryper, há um livro sobre a biografia do Michael Sweet, que é o vocalista e guitarrista, né, da banda Stryper, se chama Honestly, é a história da minha vida e do Stryper. Algo que eu não havia mencionado, Michael Sweet, então, o vocalista, e ele é irmão do baterista, o Robert Sweet, né? São dois irmãos que fundaram aí a banda. Inclusive, eu mencionei que eles são de 83, mas eles tinham uma banda anterior ainda, Rock's Regime, que acabaram mudando o nome depois para Stryper, né? Então era uma outra banda que depois se torna Stryper. E aqui então tem essa biografia, que é um livro que eu inclusive ganhei de brinde. Eu havia comprado alguns livros da Estética Torta, que é uma editora bem focada no heavy metal, não só cristão, mas secular também. Tem vários livros do Iron Maiden ali sobre as músicas deles, e aí eu comprei alguns e os caras me mandaram junto, né, de brinde, sem que eu tenha comprado efetivamente. Perceberam, né, eu havia comprado outro livro que vai aparecer também logo mais, e mandaram de brinde para mim essa aí do Marcus Witt. Eu confesso envergonhado que eu até agora não o li, né, coisa bastante que a gente tem para estudar, né, para ler e coisa e tal, então cada coisa no seu tempo. Vai chegar a hora ainda de eu ler a biografia do cara aí também, né, tem um verso aí também, mais uma foto dele.
E aí vamos para a nossa sexta banda a ser mencionada, que é outra banda de heavy metal tradicional estadunidense, dessa vez de Washington, e também é formada em 1983. Nós estamos falando de Bloodgood, banda fundada pelo Michael Bloodgood, junto com outros membros, né? Que também já é falecido, né? Também morreu assim novo, até em 2022 ele vem a óbito, né? Mas cara, que banda legal, que heavy metal bem feito. Uma das coisas que eu acho muito bacana no Bloodgood é que eles fazem assim um verdadeiro teatro no palco. Muito interessante de se ver, né? Toda uma coreografia, a crucificação de Jesus, a ressurreição, é muito bem feito, uma banda muito criativa. Aqui eu tenho então o álbum Detonation, não é o Detonator, né, do Massacration, é Detonation, que é de 1987. Então, um baita álbum heavy metal de muita qualidade. Aqui também tem aí o verso, figurino aí, um tanto engraçado dos membros da banda. Mas, vale muito a pena também você dar uma conferida em Bloodgood, ótima qualidade. Outra banda de heavy metal tradicional de 1983, estadunidense e da cidade de Los Angeles, é Buried Cross. Essa daqui, cara, tem uma semelhança muito significativa com o Iron Maiden, tá? O vocal da banda tem muita semelhança com o Bruce Dickinson, então se você não presta muita atenção, você consegue dizer que é Iron Maiden, bastante semelhança. Não colocaria como uma cópia, tá? É uma questão do vocal, não é forçado nem nada, tá? E eu acho muito bacana o Buried Cross, porque eles, junto nas suas letras, que são sempre com uma temática cristã, mas eles abordam uma série de questões mais sociais também, por exemplo, a questão do aborto, tá? Neste álbum há uma música chamada, por exemplo, Killers of the Unborn, assassinos dos não nascidos. E inclusive eu escrevi junto com a minha esposa, Samara Krause, um artigo a respeito do aborto também, defendendo uma posição pró-vida, que eu vou inclusive deixar o link aqui para você poder baixar e ler o nosso artigo acadêmico a respeito do aborto, né? Buried Cross, lá em 1980. Esse álbum aqui é de 88, tá? 1988, já estão também escrevendo em suas músicas de heavy metal, protestando contra a questão do aborto. Muito interessante isso, muito legal, e vale muito a pena você dar uma pesquisada e ouvida se você ainda não conhece a música do Buried Cross. 1983 é um ano realmente especial para o heavy metal cristão. A próxima banda também é deste ano, também é estadunidense, e dessa vez da cidade de Louisville. Nós estamos falando de Bride, que é uma banda assim queridíssima do Brasil. O Brasil é queridíssimo para os membros do Bride. Inclusive eu falo agora de 2024 e nós estaremos tendo um show do Bride junto com o Petra, que também já apareceu no nosso vídeo, né? E eles estão juntos em 2024 aqui no Brasil, né? Então o Brasil é querido por eles. Há quem diga que o Brasil é o local onde o Bride mais tem fãs, né? Não sei se é verdade isso, mas é um boato que se fala por aí, né? Que o Bride, assim, tem o Brasil em alta ponta, porque é onde eles mais têm fãs, tá? E eu tenho aqui comigo os 3 primeiros álbuns do Bride para mostrar para vocês, né? O primeiro deles é esse aqui, Show No Mercy, que ele é de 1987. Aí temos também este daqui, que é o Live to Die, de 1988. E na sequência, de 1989, Silence is Madness. É o que chama muito a atenção nesses dois álbuns aqui, os dois primeiros, né, 87 e 88, ou o inverso, não, tá certo, é que ambos têm a capa de um desenhista francês chamado Gustave Doré,
que é enfim, né, desenhista francês das antigas, e os dois álbuns então tem, né, o Destruction of Leviathan e The Vision of Death, né, dois desenhos aí do Doré. E eu achei muito interessante porque ficaram capas realmente bonitas, né, e, cara, heavy metal, vocês podem perceber que o Bride ele não se fixa muito em um logotipo, né, cara? Cada álbum eles têm um logotipo diferente, né? Mas, cara, que heavy metal bem feito, né? O Dale Thompson, que é o vocalista, que inclusive é irmão do guitarrista, o Troy Thompson, também são dois irmãos, a exemplo do Striper. Ele tem um agudo, cara, que não é para qualquer um alcançar. E no heavy metal é importante, né, os agudos, né, na voz. O cara é fantástico nisso aí, tá? E o verso de Show No Mercy, o primeiro álbum deles, vale muito a pena. Vale muito a pena. Excelente banda mesmo. Não é à toa que o brasileiro gosta tanto do Bride mesmo, né? Vale muito a pena. Depois, também digno de menção, é a banda White Cross, fundada em Chicago em 1985, dessa vez é um pouco posterior, né? Aqui eu tenho para mostrar para vocês o que é o terceiro álbum da banda, né? Triumphant Return. Mas, cara, que som bem feito também, velho. São bandas assim que elas merecem estar entre as melhores, entre as seculares, tudo. É um som muito bem feito. O White Cross, ele tem uma pegada assim entre o heavy metal e um hard rock, assim, sabe? E ele é fundado, então, em 1985, pelo seu vocalista, o Scott Wenzel, e o guitarrista Rex Carroll, entre, né, os outros dois músicos que eu não me lembro o nome. Essas duas figuras são as mais icônicas, né, do White Cross. O Wenzel mesmo, ele não abandona a banda. Ele teve até um lapsozinho ali, um período de tempo onde o White Cross não teve atividades, porque ele teve alguns trabalhos missionários. Ele veio para o Paraguai, inclusive, um trabalho missionário. E o Rex Carroll teve um período em que ele esteve fora da banda, mas, cara, excelente guitarrista, já esteve entre os mais criativos, né, sendo considerado um dos mais criativos guitarristas da história da música. Então, note que nós temos excelentes músicos fazendo heavy metal cristão, né? O Rex Carroll, o Ted Kirkpatrick, nós temos vários que estão entre os melhores do mundo, tá certo? Aí, para terminarmos a nossa sequência de heavy metal tradicional, clássico, eu deixei por último uma banda que geralmente ela não está mencionada entre as grandes bandas, as mais famosas do heavy metal cristão, mas que para mim particularmente ela é assim muito especial. Ela já esteve entre as minhas bandas favoritas mesmo, que é a banda Saint. Essa aqui é formada em 1982, antes ainda dessa carrada toda de 1983, em Oregon. E o mais interessante de tudo é que, na verdade, o que ocorre é uma mudança de nome em 1982, porque o Saint ele já existe em 1979 com outro nome de Power Fight, tá? Então, cara, é final dos anos 70, já temos um heavy metal tradicional ali que vai se transformar no Saint. Eu tenho aqui também os 3 primeiros álbuns para mostrar para vocês, dos quais nós temos Warriors of the Sun, em 1984. Notem que é um estilo bem parecido com Judas Priest, e de fato o som lembra muito Judas Priest. O vocal aí do Josh Kramer lembra demais Judas Priest, tá? Aí temos Time's End de 1986, heavy metal muito bem feito, mas o meu álbum favorito entre eles é, sem dúvida, Too Late for Living de 1988. Cara, que heavy metal bem feito. Aí a contracapa, vamos de concordar que é aquele estilo meio engraçado do heavy metal dos anos 80, mas, cara, é um álbum que eu ouço sem pular música nenhuma, do início ao fim, realmente qualidade excelente, não tenho o que tirar
de sangue. Uma banda que continua ativa, e cara, 1979 com outro nome, mas continua na ativa até os dias de hoje. Eu tenho aqui alguns álbuns mais recentes também para mostrar para vocês. Temos Hellblade, temos In The Battle, muito bom também, que álbum fantástico, e Crimson Earth. Então vale muito a pena, embora ele costumeiramente não é mencionado assim entre as grandes bandas de heavy metal cristão, mas cara, para mim é uma das melhores, vale muito a pena mesmo, é heavy metal assim de qualidade inquestionável mesmo. E aí nós saímos um pouco do heavy metal agora, partimos para a nossa 11ª banda, que é um thrash metal de qualidade inquestionável também. Nós estamos falando de Believer, uma banda então criada em 1986 na Pensilvânia como Messiah Prophet, e cara, não tem o que tirar, pancadaria do início ao fim, e eles têm uma originalidade muito interessante, que mesmo entre as bandas de thrash metal, pensando nas seculares também, Metallica, Megadeth, tudo, Slayer, ali o Big Four, né, Anthrax, tudo. E esses caras são pioneiros em colocar música erudita junto com o thrash metal, violino, né, uma espécie de canto quase gregoriano, tá? E eles são pioneiros nisso aí, cara, uma originalidade que é crédito do Believer, tá? Eu tenho aqui o disco Extraction from Mortality, que é o primeiro álbum completo deles de 1989. Que pancadaria, cara, é um álbum fantástico, tá? Então eu ouço também do início ao fim, não tenho o que tirar, coisa muito boa mesmo. E uma particularidade que eu achei muito interessante, o vocalista da banda, o Kurt Buckman, ele, além de vocalista da banda, né, Believer, até hoje, eles tiveram também um período ali de não estarem ativos, mas hoje estão de novo na ativa, estão funcionando. Mas o cara é também um pesquisador, o cara tem PhD em medicina celular e molecular e tem feito pesquisas na área da pesquisa contra o câncer, né? Então tem um link, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem lá, o cara tem pós-doutorado e tudo, então é um pesquisador na área aí do câncer. E que coisa, eu não conhecia, né? Eu fui descobrir há pouco tempo nas minhas pesquisas a respeito da banda Believer. E embora eu goste mais dos álbuns mais antigos, né, coisas assim mais old school, mas em 2011 eles têm um álbum chamado Transhuman, falando sobre transhumanismo, então, que é um tema mega atual, né, e os caras estavam já escrevendo música, cantando sobre isso em 2011, tá? E eu escrevi sobre isso, sobre transhumanismo, é um dos temas que eu aprecio, que eu tenho interesse na pesquisa, e eu escrevi um texto chamado À Beira de um Admirável Mundo Novo, o mito de Sísifo em face do transhumanismo, um texto que concorreu e foi premiado no Radar ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Tá? E o texto foi então selecionado, venceu em primeiro lugar, foi publicado na revista Unus Mundus, e eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link desse artigo, né? Vá lá, dá uma conferida se é também do seu interesse, né? Temas como esse, da bioética, do transhumanismo e coisas assim, e tá aí, né? Poxa, Believer também escrevendo um thrash metal de qualidade a respeito também do transhumanismo. E por último, a nossa 12ª banda, muito provavelmente vocês já estejam se questionando, como ousa você não mencionar Mortification? Claro, essa é a nossa 12ª banda a ser mencionada na nossa lista de hoje. Mortification, inquestionavelmente, assim, alcançou patamares altíssimos no cenário do death metal, do metal extremo mesmo, gravou na Nuclear Blast, que é assim a gravadora, né, pelo ritmo. E é uma banda então surgida em 1990 na Austrália, né? Saímos aí dos Estados Unidos, vamos para a Austrália. Só que embora o Mortification é de 1980, o próprio Steve Rowley, que é o líder, fundador da banda, ele já tinha outra banda desde 1985, que era a Light Force, né? Força da Luz, né?
de 1985, então já o anterior, né? Não é coisa assim tão recente assim. E eu tenho aqui alguns dos álbuns também para serem mostrados para vocês. Eu tenho os 3 primeiros de diferentes formas para serem mostrados, né? Temos aí o primeiro álbum completo deles, que é o próprio álbum Mortification, de 1991, em uma fita cassete a ser mostrada. Depois nós temos o mais famoso de todos, The Screws of the Megalod, que é pancada, os dois são, Mortification é pancadaria, nós estamos falando de death metal, mas cara, que som perfeito. O Steve Rollin mete ali um gutural assim de por inveja, é um Slayer da vida, qualquer coisa. O cara faz um som assim, pancadaria mesmo, do início ao fim, muito bem feito, tá? E aí temos ainda o Post Momentary Affliction, que também vai nessa pegada bem death metal mesmo, do gutural nervoso, tá? E o Steve Rollin, então, ele tem uma história fantástica, tá? Porque o cara, ele vai ter leucemia, tá? Vai ter leucemia, vai sofrer assim mais um bocado. Na parte mais grave da doença, os médicos vão desenganar ele, vão dizer que o cara tem 2 horas de vida, eu não tenho certeza, mas é assim, pouquíssimo tempo de vida, e ele, contra todas as expectativas, todas as probabilidades, ele sobrevive ao câncer e ele segue fazendo a pancadaria dele, né? Segue fazendo o som dele. Claro, ele vai acabar tendo que diminuir um pouco no seu vocal, né? Então, se a gente pega o Mortification posterior, tá, a toda essa experiência dele, a gente não percebe mais esse gutural todo de Screws of the Megalod. Ele acaba ficando com uma voz rasgada, bem uma pegada thrash metal mesmo, né? Até me lembra bastante Slayer, sabe? Tem algumas canções ali que me remete um pouco a Slayer, tá? E boa parte dessa história, toda essa história, você pode conferir aquele Mortification, a história de Steve Rollin, que foi publicado aí recentemente pela Estética Torta. Esse é o livro que eu havia adquirido e ganhei de brinde lá, a biografia do Michael Sweet. E aqui vocês podem ver na capa, né, tem todo esse aspecto, né, da luta contra o câncer, né, ele segurando ali a coisinha com soro, né, e todo careca, todo assim. Cara, se você pega umas fotos na internet dessa fase do câncer do Rollin, cara, pele e osso, assim, tava com um pé aqui e um pé lá mesmo já, mas ele vence tudo isso, tá lá, né, a vitória na mão, né, segurando firme a Bíblia, né, e segue fazendo o som dele, segue sendo missionário mesmo no meio underground, né, no meio do metal extremo. Então vale muito a pena dar uma verificada, né, eu vou deixar o link para esse livro também, aqui ele acompanha tanto o marca-página também, né, bem próprio aí com o Steve Rollin, quanto também um cardzinho autografado pelo próprio Rollin também. Também é uma conquista, porque eu também nunca os vi pessoalmente, embora eles já estivessem, eles já vieram para o Brasil, mas eu nunca fui em um show deles. E aí eu tenho a oportunidade de ter um autografado, né, do Steve Rollin. Diz-se que, eu não sei como é que está isso, que isso aqui é limitado em 300 cópias, tá? Eu não sei bem se é o próprio livro ou se no que diz respeito é só o cardzinho, né? O meu está nomeado, ele está numerado em 95, tá? Então não sei se nós ainda temos isso aqui disponível, né? Com o cardzinho. Pelo anúncio da Amazon que eu dei uma olhada, é petar, né? Dá uma verificada ali, cara, e aproveita que não deve ter mais muitas unidades, né? Se realmente eram só 300 no Brasil, é bom agilizar, né, cara? Mortification. Então, claro, os primeiros álbuns é um death metal, pancadaria assim de extrema qualidade, para os apreciadores disso, é obrigatório, cara, você tem que conhecer. Mas mesmo os álbuns posteriores, que daí o Rollin já está assim mais, acaba tendo, né, umas limitações, mas é um metal muito bem feito, cara. Tem sons ali mais recentes, dos anos 90, que eu acho fantástico. Sabe aquelas músicas que você põe para repetir,
Envision, cara, que é fantástico, que é muito bem feito, a música toda conta uma história. Aliás, é a única banda que eu lembro, que eu conheço, que canta, que tem uma música sobre cristãos sendo perseguidos em países comunistas, que é Martyrs, né? Cara, que som maravilhoso, né? Você precisa conhecer Mortification. Essas então são as 12 bandas que eu selecionei para falar. Óbvio que nós temos outras bandas excelentes que merecem estar aqui sendo mencionadas também no cenário do heavy metal cristão. Você pode comentar alguma que você julgue melhor ainda do que as que eu mencionei, né? Mas essas são para mim algumas que são obrigatórias a gente conhecer e tem uma qualidade assim excelente. Pessoal, eu fico por aqui, obrigado por acompanharem e até a próxima. Aí, ó, eu falei que eu tinha minha banda também na adolescência, essa aqui é uma das provas, ó, God Rules. Essa era uma das minhas bandas da juventude e adolescência, né? Fazendo até uma homenagem ao próprio Mortification, que tem uma das suas músicas chamada God Rules.